E se eu te dissesse que as palavras "a tua fé te curou", ditas há 2000 anos, não eram apenas uma metáfora espiritual, mas uma instrução precisa, uma fórmula para manipular a própria estrutura da realidade? E se a famosa parábola do grão de mostarda não fosse sobre o tamanho da sua crença, mas sobre a precisão de um laser, a capacidade de focar sua consciência para colapsar uma possibilidade em um fato concreto? Você está prestes a descobrir que os antigos mestres espirituais e os mais brilhantes físicos quânticos do século XXI podem estar chocantemente falando a mesma língua. Nos próximos minutos, vamos explorar a possibilidade assustadora e ao mesmo tempo libertadora de que Deus, Jesus, Buda e outras figuras iluminadas não estavam tentando nos dar dogmas, mas sim um manual de instruções para o universo quântico. E a conclusão é inevitável. Nós não estamos apenas vivendo na realidade, nós a estamos criando a cada segundo. Imagine a cena. Uma mulher, marginalizada pela sociedade, sofrendo há 12 anos com uma hemorragia que ninguém conseguia curar. Ela gasta tudo o que tem com médicos, com tratamentos, com a ciência da sua época, e nada funciona. Ela é impura, isolada, um caso perdido. Mas ela ouve falar de um homem, um carpinteiro da Galileia, que realiza feitos inexplicáveis. Ela não pede uma audiência, ela não grita por um milagre. Em sua mente, uma única certeza se forma, uma convicção tão pura e tão forte, que se torna a sua única realidade. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela não espera que ele a veja, ela não precisa da permissão dele. A certeza dela é a única coisa que importa. Ela enfrenta a multidão, estica a mão, toca uma fração de segundo no tecido e, instantaneamente, a hemorragia para. O fluxo de energia em seu corpo, que estava em desordem há mais de uma década, se reorganiza em perfeita saúde. Jesus, sentindo uma virtude, uma energia, sair dele, se vira e pergunta: "Quem me tocou?" E quando a mulher, tremendo, se revela, ele não diz: "Eu te curei." Ele não diz: "O poder de Deus te curou." Ele olha nos olhos dela e entrega a chave do universo: "Filha, a tua fé te curou." Essa frase ecoou por milênios, interpretada quase sempre como um ato de acreditar em uma força externa. Mas e se o significado for muito mais direto, muito mais científico? E se fé for o termo antigo para o que os físicos quânticos hoje chamam de o efeito do observador? Para entender isso, precisamos fazer uma pequena viagem, não para a Galileia antiga, mas para o estranho e incompreensível mundo subatômico. Bem-vindo ao experimento da fenda dupla, o experimento mais fundamental e, honestamente, mais bizarro de toda a ciência. De forma simples, os cientistas decidiram atirar partículas minúsculas como elétrons em uma barreira com duas fendas. Se os elétrons fossem bolinhas de matéria, como uma bola de gude, eles passariam por uma fenda ou pela outra, criando duas linhas na parede de detecção atrás. Simples, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Sem ninguém para observar, os elétrons agiam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e criando um padrão de interferência na parede de trás, como as ondas na água quando você joga duas pedras. Um único elétron se comportava como uma onda de pura potencialidade, explorando todos os caminhos possíveis simultaneamente. A parte que deveria arrepiar cada fio de cabelo do seu corpo vem agora. Os cientistas, confusos, decidiram colocar um detector para ver por qual fenda o elétron estava realmente passando. Eles queriam observar o processo. E no momento em que a observação aconteceu, no instante em que a consciência de um observador entrou na equação, o elétron parou de agir como uma onda. Ele escolheu uma fenda, agiu como uma partícula e criou o padrão de duas linhas que se esperava no início. É como se a matéria soubesse que estava sendo observada. A realidade, no nível mais fundamental, se recusava a ser uma coisa definida, até que uma consciência a forçasse a se definir. O elétron não era nem partícula nem onda. Ele era uma nuvem de probabilidades, um talvez quântico. O ato de observar colapsou essa nuvem de probabilidades em uma única realidade concreta. Agora,
Volte para a mulher com a hemorragia. Seu corpo, sua biologia, estava em um estado de doença. Mas em um nível mais fundamental, em seu campo quântico, existia também a possibilidade de saúde perfeita. Todas as possibilidades existiam simultaneamente, como o elétron passando por ambas as fendas. O que a fé dela fez? A fé dela foi o detector, foi o ato de observação. Ela se recusou a observar a realidade da doença. Com uma certeza inabalável, ela apontou o laser da sua consciência para uma única possibilidade no campo quântico, a saúde, e a observou com tanta intensidade, com tanta convicção que essa possibilidade se colapsou e se tornou sua realidade física e biológica. Jesus não foi a cura. Jesus foi o catalisador, o campo de energia que talvez tenha tornado mais fácil para ela realizar esse colapso. Mas o poder, a escolha, o ato de observação foi dela. A tua fé te curou é a descrição perfeita do efeito do observador em ação na biologia humana. Isso nos leva diretamente para a segunda grande chave, a parábola do grão de mostarda. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Por séculos, interpretamos isso como uma questão de quantidade. Ah, se eu tivesse mais fé, eu poderia fazer grandes coisas. Nós nos sentimos inadequados, pensando que nossa fé é pequena demais. Mas e se Jesus não estivesse falando de tamanho, mas de qualidade? Um grão de mostarda é minúsculo, mas é singular, puro, indivisível. Não é uma fé do tamanho de uma melancia, cheia de dúvidas, medos e contradições. É uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena, concentrada, coerente e sem nenhuma semente de dúvida dentro dela. É um ponto de foco absoluto. Isso é, novamente, física quântica pura, disfarçada de ensinamento agrícola. Os físicos nos dizem que vivemos em um campo de infinitas probabilidades. Neste exato momento, existe uma versão sua que é perfeitamente saudável, uma que é incrivelmente próspera, uma que está aprendendo a tocar piano. Todas essas realidades existem como potencial no campo quântico, em um estado que os cientistas chamam de superposição. É o famoso gato de Schrödinger, que está simultaneamente vivo e morto dentro da caixa até que alguém a abra para observar. Antes da observação, ambas as realidades são igualmente reais. Agora, pense na sua mente. A maior parte do tempo, nossa mente é um caos. Queremos saúde, mas temos medo da doença. Queremos prosperidade, mas nos sentimos pobres. Queremos amor, mas tememos a rejeição. Nossa consciência está dividida, observando múltiplas realidades conflitantes ao mesmo tempo. Estamos dizendo ao universo: eu quero ser saudável, mas também estou preparado para ficar doente. E o universo, que responde ao nosso foco, simplesmente mantém todas essas possibilidades em jogo. A fé, como um grão de mostarda, é o antídoto para isso. É a prática de retirar sua energia de todas as realidades indesejadas e focar, com a precisão de um cirurgião, em uma única realidade desejada. Não é sobre gritar com a montanha, é sobre entrar em um estado interno de tal coerência e certeza que a realidade da montanha movida se torna a única que você está observando. Você para de dar energia à possibilidade da montanha parada. Em sua mente, em seu coração, em suas células, a montanha já se moveu. Você sente a gratidão por isso. Você vive como se já fosse um fato. E então, o campo quântico, que é um espelho da consciência, não tem outra opção a não ser reorganizar a matéria para corresponder à sua observação singular. A montanha se move. Claro, a montanha é uma metáfora para os grandes obstáculos da vida. A doença crônica, a dívida esmagadora, o relacionamento quebrado. Jesus estava usando a linguagem do seu tempo para descrever uma tecnologia interna de criação de realidade. Ele estava dizendo: parem de dividir sua atenção, escolham uma possibilidade, casem-se com ela, vivam nela internamente e o mundo externo se dobrará a essa nova verdade. Mas a conexão não para por aí. Existe um dos fenômenos mais estranhos da física quântica, algo que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância.
é o emaranhamento quântico. Quando duas partículas interagem, elas podem se tornar emaranhadas. Isso significa que elas se tornam intrinsecamente ligadas, não importa o quão distantes estejam. Se você as separar por 1 metro ou por 1 ano-luz, elas permanecem conectadas. Se você medir uma propriedade de uma partícula, como seu spin, você instantaneamente sabe qual será o spin da outra. Elas são como 2 lados da mesma moeda. A informação entre elas viaja mais rápido que a velocidade da luz, o que, segundo Einstein, deveria ser impossível. Isso quebra nossa noção de espaço e tempo. Agora, vamos sair do laboratório e entrar nos textos sagrados de várias culturas. A tradição hinduísta fala de Brahman, a realidade última, o tecido de tudo o que existe, da qual tudo emerge e para a qual tudo retorna. A famosa frase dos Upanishads, Tat Tvam Asi, tu és aquilo, significa que a sua consciência individual, Atman, não está separada da consciência universal, Brahman. No budismo, o conceito de interdependência, Prat Tyasamutpada, ensina que nada tem uma existência isolada. Tudo existe em relação a todo o resto. As tradições indígenas falam da grande teia da vida, onde cada fio, cada ser, está conectado a todos os outros. E o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um, e orou para que seus seguidores sejam um, assim como nós somos um. O que é isso senão uma descrição poética do emaranhamento quântico em escala macroscópica? E se todo o universo, nascido de um único ponto no Big Bang, permanecesse fundamentalmente emaranhado? E se cada um de nós for como uma daquelas partículas? E se a separação que sentimos, a distância entre eu e você, entre eu e meus desejos, for apenas uma ilusão da nossa percepção limitada? Se isso for verdade, então conceitos como a oração intercessória, o envio de boas energias ou a cura à distância começam a fazer um sentido assustadoramente científico. Quando você foca em um sentimento de amor ou cura por alguém do outro lado do mundo, se vocês estão fundamentalmente emaranhados, sua mudança de estado de consciência aqui pode instantaneamente afetar o estado de consciência lá. Não é magia, é física. É a propriedade fundamental de um universo conectado. Estamos todos mergulhados em um único campo de consciência. E cada pensamento, cada emoção, cada intenção é uma vibração que se propaga por toda a teia. Isso dá um novo peso à ideia de amai-vos uns aos outros, ou a regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Não é apenas um preceito moral. É uma instrução prática para viver em um universo emaranhado. O que você faz ao outro, você está literalmente fazendo a outra parte de si mesmo. Ok, neste ponto, o cético em você deve estar gritando. Isso é uma extrapolação gigantesca. Os efeitos quânticos são observados no mundo subatômico. Eles não se aplicam ao nosso mundo de carros, casas e corpos humanos. E essa é uma objeção válida e crucial. A ciência convencional ainda não tem uma ponte clara entre o mundo quântico e o mundo clássico. Mas as evidências de que a consciência afeta a matéria em grande escala estão começando a se acumular, e elas são fascinantes. Pense no efeito placebo. É o exemplo mais documentado e cientificamente validado da fé curando alguém. Você dá a uma pessoa uma pílula de açúcar. Diz a ela que é um remédio poderoso para sua dor, e a dor dela desaparece. O que aconteceu? A pessoa, através da sua crença, da sua fé na pílula, acessou a sua própria farmácia interna. Ela deu ao seu corpo o comando para produzir as endorfinas, os anti-inflamatórios e todas as substâncias necessárias para a cura. A crença dela colapsou a realidade da saúde. O placebo não prova a física quântica, mas prova, sem sombra de dúvida, que o estado interno da consciência de uma pessoa tem um poder direto e mensurável sobre sua biologia. Vamos além. Pesquisas lideradas por cientistas como o Dr. Joe Dispenza estão mostrando, através de milhares de exames de cérebro, como a meditação e o foco intencional podem criar mudanças neurológicas e biológicas profundas. Pessoas com doenças consideradas incuráveis, como Parkinson,
esclerose múltipla e até mesmo certos tipos de câncer, estão revertendo suas condições. Como? Aprendendo a, como ele diz, superar o seu eu. Elas praticam diariamente o ato de se sentirem como a pessoa saudável que desejam ser. Elas geram as emoções elevadas da gratidão, do amor e da alegria, não como uma reação a algo bom que aconteceu, mas como uma causa para que algo bom aconteça. Elas estão essencialmente treinando para se tornarem observadores quânticos habilidosos. Elas sintonizam seu cérebro e seu corpo com a frequência da realidade que desejam criar e fazem isso de forma tão consistente que essa nova realidade se manifesta. Eles estão, literalmente, movendo suas próprias montanhas internas. E existe o controverso, mas intrigante, projeto de consciência global da Universidade de Princeton. Por décadas, uma rede de geradores de números aleatórios espalhados pelo mundo registrou dados. Normalmente, seus resultados são, bem, aleatórios. Mas os pesquisadores descobriram que durante eventos de grande importância global, que focam a atenção e a emoção de milhões de pessoas, como os ataques de 11 de setembro, tsunamis, ou até mesmo celebrações globais, os números deixam de ser aleatórios. Eles se tornam ordenados. É como se uma onda de consciência coerente, de emoção compartilhada, estivesse literalmente impondo ordem ao caos, influenciando o comportamento de máquinas eletrônicas. A evidência é estatística, não é uma prova definitiva, mas aponta para uma ideia radical. A consciência coletiva pode ter um efeito físico no mundo. Então, a grande questão não é mais, será que isso é verdade? Mas sim, se isso é, ao menos parcialmente, verdade. Como eu uso isso? Como passamos da teoria fascinante para a aplicação prática? Como nos tornamos os criadores conscientes da nossa realidade que esses textos parecem sugerir que podemos ser? A resposta parece estar em um processo de 3 etapas. Um eco tanto da sabedoria antiga quanto da ciência de ponta. O primeiro passo é a clareza de intenção. Você não pode colapsar uma possibilidade se não souber qual é. A maioria das pessoas vive com desejos vagos. Eu quero ser feliz. Eu quero mais dinheiro. Eu quero saúde. Isso é como entrar em um restaurante e dizer ao garçom: eu quero comida. Não funciona. O campo quântico responde à especificidade. O que você quer exatamente? Feche os olhos e visualize. Não apenas um carro novo, mas qual carro? Qual cor? Qual o cheiro do couro? Sinta o volante em suas mãos. Não apenas um relacionamento, mas como é a sensação de estar nesse relacionamento? Como é acordar ao lado dessa pessoa? Como é o riso dela? Você precisa criar uma imagem tão clara e detalhada em sua mente que ela se torne um sinal eletromagnético coerente que você emite para o campo. Essa é a sua ordem. Esse é o seu ato de observação. O segundo passo, e talvez o mais crucial, é a coerência emocional. Este é o motor da criação. Não basta apenas pensar no que você quer. Você precisa sentir como se já o tivesse. Aqui é onde a maioria das pessoas falha. Elas visualizam a riqueza, mas sentem a falta. Elas visualizam a saúde, mas sentem o medo da doença. Esse é um sinal contraditório para o universo. O pensamento envia o sinal elétrico, mas a emoção envia o sinal magnético. Você precisa combinar os dois para criar um campo eletromagnético poderoso. A linguagem do corpo e do universo não é a palavra, é o sentimento. O sentimento é a oração. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Por quê? Porque você só pode ser grato por algo que você já tem. Ao sentir gratidão antecipadamente pela saúde que você deseja, pelo amor que você anseia, pela abundância que você busca, você está dizendo ao seu corpo e ao campo quântico: já aconteceu. Seu corpo começa a produzir a química da pessoa que já tem o que você quer. Você está, biologicamente e energeticamente, se tornando a pessoa que pode atrair essa realidade. Você não está mais pedindo, você está sintonizando. O terceiro e último passo é o mais paradoxal: a entrega e o desapego. Depois de definir sua intenção clara e de elevá-la com uma emoção coerente, você precisa soltar. Você precisa confiar. Se você fica obcecado,
checando a cada 5 minutos para ver se já funcionou, você está operando a partir da falta, da dúvida. Você está colapsando a realidade de que ainda não aconteceu. A entrega é a manifestação da verdadeira fé. É plantar a semente, sua intenção e emoção, e confiar que o solo, o campo quântico, sabe como fazê-la germinar. Você não desenterra a semente todo dia para ver se está crescendo. Você a rega e confia no processo. O como não é da sua conta. O universo tem caminhos e conexões que sua mente limitada não consegue conceber. Sua tarefa é permanecer no estado de ser da pessoa que já tem o que deseja, viver a partir do fim, e então permitir que as sincronicidades, as oportunidades inesperadas, as pessoas certas, apareçam em sua vida. É uma dança entre a intenção focada e a rendição relaxada. Isso não é um passe de mágica. Não é sobre pensar positivo e esperar que uma Ferrari apareça na sua garagem amanhã. É um trabalho interno profundo. É uma disciplina. É a prática de gerenciar seu estado de ser, independentemente das circunstâncias externas. É fácil sentir gratidão quando tudo vai bem. O verdadeiro trabalho é sentir gratidão no meio da tempestade. É fácil ter fé quando o milagre acontece. O verdadeiro poder está em manter a fé antes que haja qualquer evidência do milagre. É isso que os mestres espirituais ensinavam. Eles não estavam nos pedindo para acreditar neles. Eles estavam nos mostrando o poder que reside dentro de nós. Eles nos deram o mapa, mas nós somos os viajantes. Estamos vivendo em uma época sem precedentes, onde a fronteira entre ciência e espiritualidade está se dissolvendo. O que antes era considerado misticismo agora está sendo explorado nos laboratórios de física de partículas. As ferramentas que antes eram exclusivas de monges e yogis agora estão sendo validadas por neurocientistas. A ideia de que somos vítimas passivas de uma realidade aleatória e material está morrendo. Uma nova compreensão está emergindo. Somos participantes ativos em um universo quântico, vibracional e consciente. E os textos antigos, da Bíblia aos Vedas, podem não ser apenas livros de história ou de moral, mas manuais de física, guias de usuário para a consciência humana. Talvez a maior revelação não seja que Deus pode ter tentado nos explicar a física quântica, mas que a própria física quântica está nos ajudando a entender a natureza de Deus. Não como um velho barbudo no céu, mas como o campo infinito de potencialidade e inteligência do qual tudo é feito. E nós não estamos separados desse campo. Nós somos expressões dele. A mesma inteligência que organiza galáxias e desenha flocos de neve vive dentro de cada uma de nossas células. A frase "O reino de Deus está dentro de vós" adquire um significado totalmente novo. Não é um lugar para onde vamos depois de morrer. É um estado de ser que podemos acessar aqui e agora. É o campo quântico, cheio de infinitas possibilidades, esperando pelo nosso comando, pela nossa observação, pela nossa fé. A fé não é acreditar cegamente em algo. Fé é a ciência de observar uma realidade preferida até que ela se manifeste. A escolha, como sempre, é nossa. Qual realidade você vai escolher observar hoje? Qual foi a conexão entre fé e ciência que mais explodiu a sua mente ao longo deste vídeo? E você já teve alguma experiência em sua vida, um momento de cura inexplicável, uma sincronicidade impossível, que parece confirmar essa ideia de que podemos influenciar a realidade? Compartilhe sua história nos comentários abaixo, pois cada história fortalece a nossa compreensão coletiva. E se você curte essas explorações profundas que desafiam o que a gente pensa que sabe sobre a realidade, se inscreva no canal e ative as notificações. A gente está só começando a puxar o fio desse novelo, e a jornada para desvendar os maiores mistérios do universo e do nosso próprio potencial está apenas começando. Você não vai querer ficar de fora.